No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre o que é o antivírus, suas principais funções, características e o que eu particularmente espero de um antivírus. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Comodo Internet Security. Vamos fazer a instalação, configuração básica dele e entender como ele funciona, seu comportamento padrão para algumas ameaças e como a gente pode lidar com esse antivírus que eu particularmente considero, se não for o melhor, cara, talvez um dos melhores que existe atualmente e ele é gratuito. Bom, bora trocar uma ideia sobre isso logo após a vinheta. Galera, atualmente o Comodo tem uma versão final lançada, que já é um pouco antiga, tá? E eles agora estão trabalhando na versão de 2024 e ele já está agora no Beta 2. Então, para esse vídeo, eu vou estar usando esse Beta 2 para a gente fazer uma instalação rápida, trocar uma ideia sobre algumas funções que ele te oferece, algumas configurações básicas que eu te recomendo e aquilo que não precisa mexer, e os porquês, tá bom? Eu vou botar o link para você baixar esse beta e acompanhar o seu desenvolvimento aqui na descrição do vídeo, tá bom? Cara, instalação é muito básica, botão direito, executar como administrador. Essa é a tela inicial da instalação do novo Comodo Internet Security. Vamos aqui em opções, local de instalação, não precisa mudar nada, permissões, mostrar complementos da área de trabalho na inicialização, eu não quero isso, não faço questão. Vamos dar uma olhada em itens. Ele tem o antivírus beta e o firewall beta. Gente, como essa é uma versão beta, o próprio instalador traz apenas os módulos básicos. Provavelmente na instalação da versão final desse Internet Security, ele deve trazer alguns extras. Mas, por se tratar de Comodo, você só precisa do antivírus e do firewall. Na verdade, nem do antivírus você precisa. Vamos fazer um teste? Eu vou instalar sem o antivírus. Eu vou instalar apenas o firewall. E vou usar a autocontenção, que é um assunto que eu abordei no vídeo anterior, e ele vai te mostrar como isso funciona na prática. Vamos lá, aceitar e instalar, é um software beta, blá blá blá, quero continuar. Aí ele vai falar um pouquinho, um resumo da contenção, execução de aplicativos desconhecidos em um ambiente seguro e isolado, reputação de arquivos, confiável ou malicioso, verifica a reputação de qualquer arquivo no banco de dados local, verifica a reputação de qualquer arquivo no banco de dados global, compras seguras, isso é um recurso que provavelmente vai ficar integrado no Comodo Internet Security 2024 na versão final. Galera, a instalação foi concluída, agora eu vou ter algumas opções. Eu não quero alterar o meu provedor DNS para o Comodo, ativar análise em nuvem para arquivos desconhecidos, eu não quero e não preciso. Enviar anonimamente estatísticas, eu não quero porque a gente só vai testar. Tornar minha página inicial, não. Beleza. Concluído. Terminou de instalar, ele vai falar para você que você deve reiniciar o seu PC. Quando você reiniciar, o Comodo vai te apresentar essa tela. Você vai ter a opção de fazer upgrade, guia rápido do usuário e algumas informações. Eu não quero ver isso. Clico aqui e fecho. No menu inicial, você vai ter esse íconezinho do Comodo. 2 cliques nele, você vai ser apresentado com a tela inicial do Comodo. O importante é você ver aqui nos 3 tracinhos, configurações. Essa é a tela de configuração básica do Comodo. E lembrando que eu só estou usando o firewall, tá bom? Claro, eu estou usando também o serviço de autocontenção do Comodo. Vamos olhar rapidamente as opções que ele me fornece e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui na tela inicial você tem a interface do usuário, você pode escolher o tema, tem vários aqui, eu vou deixar o padrão mesmo, o idioma. Uma observação que é interessante, todas as traduções do Comodo são feitas pela comunidade. Isso é maneiro, cara, é só um detalhe. Bom, você tem a opção exibir mensagens do centro de mensagens do Comodo, eu não quero. Exibir mensagens de notificação, deixa. Exibir telas de boas-vindas, eu não quero. Exibir widgets na área de trabalho, eu não quero. Exibir mensagens de informação quando as tarefas estiverem minimizadas em segundo plano, deixa. Emitir alerta sonoro quando o alerta for exibido, eu não faço questão. Exibir ou ocultar o botão adquira uma licença, eu vou desmarcar isso. Clique em aplicar. Volto lá nas configurações, proteger a minha interface de configurações do Comodo com uma senha. Se você quiser, tu pode marcar e definir uma senha. Não precisa para o nosso teste aqui. Agora eu vou ter a opção de atualizações. Lembra que eu não instalei o módulo antivírus, então eu não preciso fazer uma verificação de base de dados a cada, no caso aqui, 6 horas. Eu vou botar a cada 15 dias. Instalar automaticamente atualizações críticas do programa, sim, deixa marcado.
Fazer o download de atualizações do programa? Sim, deixa marcado. Verificar atualizações do programa a cada tantos dias. Eu vou botar aqui a cada 15 dias também. Beleza, embaixo. Não verificar atualizações se estiver utilizando os tipos de conexões e tal. Não verificar atualizações se o PC estiver funcionando com bateria e tal. Deixa padrão. Configurações. Aqui você vai ter 3 modelos de funcionamento para o Comodo Internet Security. O modelo Internet Security, o modelo Segurança Proativa e o modelo de segurança baseado apenas no firewall. É o que está ativo aqui. Eu vou vir em Proativa e vou ativar esse módulo. Salvar as mudanças, a configuração atual antes de trocar? Sim. Beleza. Ativei o modelo de segurança proativa. Essa é talvez a melhor das opções do Comodo. Fiz isso, agora eu venho em proteção. Lembra que eu estou na tela de configurações, tá? Aqui eu tenho contenção, RIPS e firewall. O RIPS eu vou desativá-lo porque eu não quero isso. Isso aqui, cara, é uma metodologia de proteção muito mais, além de avançada, meio que paranoica, sacou? Você pode usar o RIPS com uma série de regras que você vai criando para cada aplicativo que o Comodo vai identificando, ou você não usa o RIPS e se baseia na autocontenção. Eu particularmente costumo usar a autocontenção e fico tranquilo, tá? Mas, cara, se você quiser, eu vou deixar o link para a documentação técnica do Comodo aqui na descrição para você ler e entender de fato o que é o RIPS e todas as opções que ele vai te oferecer. Mas sei lá, cara, eu acho que é desnecessário. Enfim, é uma opção. Eu desmarco ele, aplico. Vamos aqui dar uma olhadinha em contenção. Configurações de autocontenção. Clico nela. Não virtualizar acesso a arquivos e pastas especificadas. Quais são os arquivos e pastas especificadas? O Comodo está marcando para mim espaços de trabalho compartilhados e a pasta de downloads dos perfis do usuário do Windows. Cara, sinceramente, desmarca isso. Eu quero que o Comodo virtualize acesso a qualquer coisa em qualquer lugar do meu sistema operacional. Não é paranoia, sacou? É para não deixar nenhuma ponta solta. Desmarca isso. Em avançado, ativar a inicialização automática para serviços instalados na autocontenção? Deixa. Exibir molduras de destaque para programas na autocontenção? Deixa. Já vou te mostrar o que é isso. Detectar programas que requeram elevação de privilégios, tais como instaladores ou atualizadores? Deixa marcado. Não exibir alertas de elevação de privilégios para coisas executadas na autocontenção? Deixa desmarcado. Que você precisa ter o mínimo de noção do que está acontecendo, né? Quando você estiver muito familiarizado com esse antivírus, aí você pode marcar isso aqui e simplesmente ignorar qualquer coisa. Permitir acesso a áreas de transferência de aplicativos isolados na autocontenção? Eu recomendo que você não marque isso. Por quê? Se alguma coisa foi isolada nesse espaço virtual do Comodo, ou aquilo é algo realmente perigoso, ou é algo que o Comodo ainda não entende como sendo seguro. Então, cara, você não vai querer permitir o acesso a áreas de transferência para as coisas que estão rodando nesse espaço virtual. Vai que aquilo ali é algo realmente perigoso. Então não é legal que aquilo capture senhas, CPF e outras coisas, sacou? Não é legal. Então, cara, deixa isso desmarcado. O padrão é desmarcado. Aí você tem a opção de proteger a área de trabalho virtual com uma senha. Que eu também não quero isso, não precisa. Em RIPS, a gente desabilitou ele, então não precisa nem olhar. Em firewall, configurações do firewall. Ativar o firewall, óbvio. Não exibir janelas de alerta para quando ele permitir requisições. Cara, não marca isso. Ativar alertas do Trust Connect para redes sem fio desprotegidas apenas, ou redes públicas e redes sem fio desprotegidas. Na dúvida, deixa o padrão, tá? Não vai interferir em nada para você. Ativar efeitos de animação de entrada e saída, eu não quero isso. Isso aqui é o seguinte, cara. Toda vez que tiver alguma atividade no Comodo, esse ícone fica animado. E a animação é bem fininha, cara. E é uma distração. Particularmente eu não gosto, então eu desmarco isso. Criar regras para aplicativos seguros. Você pode marcar ou não. Eu não marco porque se o aplicativo é identificado como seguro, você não precisa criar uma regra específica para ele. Salvo algumas opções aí, algumas situações muito esporádicas que podem requerer uma configuração muito específica. Mas, cara, na maioria das vezes, não precisa, tá? Nível de frequência de alertas baixo, nem marco isso. Definir novo tempo limite para alertas, 120 segundos, cara, nem mexe nisso, não precisa. Filtrar tráfego IPv6, não precisa.
por enquanto, tá? Filtrar tráfego loopback, exemplo, endereços locais, deixa marcado. Bloquear tráfego de IP fragmentado, você pode marcar ou não. Se você marcar, isso aqui pode impactar alguns tipos de downloads e gerenciadores de downloads. Então, cara, na dúvida, não marca. Fazer análise de protocolo, se você fizer isso, pode ter algum tipo de impacto, tanto na usabilidade de qualquer coisa que dependa de rede, ou, em um caso muito extremo, pode acabar impactando na velocidade de rede que você tem na sua máquina. Então, cara, não precisa, tá? Ativar a defesa contra o ARP spoofing, não precisa, até porque esse tipo de proteção, geralmente ela vem embutida no teu próprio roteador de internet. Então, se você quiser, ou se você estiver usando o Comodo no ambiente corporativo, aí talvez seja interessante marcar isso. Não é o nosso caso. Você vai ter as opções de regras para aplicativos, não precisa mexer em nada aqui, regras globais, conjuntos de regras para navegadores, cliente de e-mail, cliente FTP, etc. Aqui entra aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Você reparou que na instalação desse Internet Security, ele não me deu a opção de instalar um módulo para o meu cliente de e-mail, um módulo para o navegador, um módulo para o mensageiro instantâneo ou qualquer outra coisa. Ele não me deu nada disso. Ao invés de módulos de proteção específicos para cada uma das tecnologias, ele me traz conjuntos de configurações, pré-configurações, aliás, pré-definições de configurações para cada um desse tipo de coisa específica. Por exemplo, configurações para um navegador web, configurações específicas para um cliente de e-mail, para um cliente FTP, aplicativos permitidos ou bloqueados, somente saída e por aí vai. Esse eu acho que é o approach mais coerente, sacou? Tu tem as zonas de rede, você pode mexer com isso, brincar com isso, você vai ter as zonas bloqueadas. E tu tem o conjunto de portas, configurações para portas. Aqui são configurações muito específicas para portas que você próprio pode especificar. Clicando aqui no maisinho e fazendo as suas configurações, cara. Você pode vir aqui em portas, adicionar o tipo de porta que você vai querer, o tipo de range de portas e o tipo de proteção que você vai querer aplicar ou o tipo de monitoramento para cada porta específico ou range de portas em específico. É um controle quase que absoluto que você tem. Agora vamos ver na parte de análises. Bom, você tem análise de reputação, relatórios, exclusões de verificação e análise de script. Aqui em reputação, você tem as opções padrão. Recomendo que você não mexa nisso. Se você quiser, cara, dá uma olhada na documentação para entender cada uma dessas opções e se familiarizar com isso. Mas, em suma, tu nem precisa se preocupar com nada disso. Tu tem grupos de arquivos, listas de arquivos. Entenda, ele faz uma proteção em tempo real, então cada coisa que ele vai identificando, ele vai adicionando aqui, como grupos de arquivos, como arquivos avulsos, pastas e locais específicos. E você pode adicionar coisas manualmente, como eu fiz agora há pouco, antes de começar a segunda parte do vídeo, quando eu tive que reiniciar a máquina, e ele não deixou que o meu OBS se conectasse ao meu celular como câmera. Eu tive que permitir o OBS na lista de exclusões para que eu conseguisse voltar a gravar. Office. Mas isso também mostra para você que você tem total controle sobre tudo que acontece aqui. E isso, ao meu ver, é muito importante, cara. Bom, seguindo o baile, tu tem arquivos enviados, listas de fornecedores. Aqui, cara, você vai ter uma lista infinita de fornecedores, empresas, tokens e várias outras coisas relacionadas às empresas que o Comodo já classifica elas automaticamente como coisas confiáveis. Você pode selecionar todas elas e apagar todas daqui, porque você, sei lá, não confia em ninguém. Você pode fazer isso, tá? Só que assim, na prática, no uso, no dia a dia, não vai fazer muita diferença no sentido de algo positivo você excluir tudo que está nessa lista. Agora, tem um impacto negativo. Se você excluir tudo que está nessa lista, de vez em quando você vai se deparar com algum módulo, com algum programa, com algum arquivo de algum desses vendedores dessa lista que é confiável, mas como você removeu esse vendedor dessa lista, aquele produto ou aquele recurso desse vendedor não vai ser mais identificado como seguro. Então, se ele não for identificado como seguro, o Comodo vai automaticamente bloquear ou rodar no ambiente virtual. Isso pode ser ruim a longo prazo. Um exemplo disso são drives de dispositivos que você tem no Windows, que você tem drives de vários fornecedores. E dentro de cada driver, tu tem toda uma estrutura de subdrives. E dentro de, por exemplo, drives de rede da Realtek, ou drives de som da Realtek, dentro desses módulos de drives, você tem subdrives de outros fornecedores.
E alguns deles estão aqui nessa listinha de permissão, sacou? Então você começa a ter uma série de probleminhas, tá? Claro, depois de mais ou menos uma semana usando o teu computador com o Komodo e fazendo esse treinamento, permitindo a execução disso, daquilo, bloqueando isso, aquilo, chega um momento em que você não vai ser mais incomodado e tudo vai ficar redondo. Mas é um trabalho que, convenhamos, desnecessário, cara. Mas fica a seu critério. O importante é que você tem total controle sobre isso. Bom, seguindo aqui para relatórios, tu tem as opções de gravar registro de banco de dados local e outras coisas. Cara, na boa, deixa padrão. A única coisa que eu vou te marcar é enviar estatísticas anônimas de uso do programa. Eu não quero enviar nada para Komodo. A ideia é proteção, inclusive contra Komodo. Enfim. Exclusões de verificação. Aqui você pode adicionar ou remover locais que você quer que sejam excluídos das suas verificações do Komodo. Se você adicionar um arquivo ou uma pasta aqui, a partir desse momento o Komodo passa a ignorar esse arquivo ou pasta. Isso é bom e ruim, tá? É bom quando você sabe o que você está fazendo. É ruim porque se você, sei lá, tu baixou um jogo ou um programa piratão e está instalado e funcionando e você confia que não tem vírus ali. Você adiciona ele aqui nessa lista de exclusões e o Komodo passa a ignorar. Mas e se você estiver enganado? E se tiver algo perigoso ali? Sacou? Você deliberadamente configurou o Komodo para ignorar aquilo. Fica a seu critério, mas você tem esse controle. E você vai ter locais, aplicativos e exclusão de fornecedores de certificados. Tu tem total controle de praticamente tudo aqui. E você vai ter agora a análise de scripts. Por padrão, cara, deixa como tá, que tudo vai funcionar lindo para você. Mas se você quiser, confere a documentação oficial para você entender melhor cada uma das opções e o que você pode estar futucando aqui e mexendo, tá bom? Mas em suma, você não precisa mexer em nada disso. Agora vamos para a parte de proteção avançada. Aqui você vai ter o Vírus Scope, a central de dispositivos, filtro web e adicionais. Cara, sinceramente, tu não precisa mexer em nada disso, tá? O padrão funciona muito bem, mas se você quiser, você pode brincar com as opções que vai ter aqui. Basicamente é isso, cara. Clique em aplicar. Beleza, esse é o Komodo, tá tudo funcionando. Para a gente fazer um teste sobre a autocontenção, eu vou rodar um jogo que eu sei que o Komodo não vai identificar e vai bloquear. Na verdade, ele não vai bloquear, mas ele vai rodar dentro de um ambiente virtual dele próprio. Bom, quando eu rodo esse jogo, ele dá um erro aqui de um complemento, né? Repara que tem uma moldura verde em volta. Beleza, vou dar OK. O jogo vai abrir. Repara que em volta do jogo tem uma moldura verde. Lembra daquela configuração que a gente fez no Komodo falando da moldura? Então é isso aqui. Essa moldura é o elemento visual que vai fazer com que você entenda que de fato aquela coisa está rodando dentro de um ambiente virtual. É maneiro porque você consegue identificar melhor as coisas. Além disso, ele vai me falar que o arquivo game.exe, que é um arquivo referente ao jogo, está tentando se conectar à internet. Como é um jogo que eu ganhei e tal, né? E ele está mais Steam e tal, eu posso permitir. Mas o importante é que você tenha em mente o seguinte: eu rodei ele agora e ele foi virtualizado. Mesmo que eu permita, ele continua virtualizado. A única forma de eu agora começar a rodá-lo sem estar no ambiente virtual é se eu fechar o jogo e abrir de novo. Sacou? O que significa ele estar rodando dentro do ambiente virtualizado? Tudo que você rodar dentro do ambiente virtual não afeta o seu PC. Lembra? É um ambiente virtual. Então a única forma de... Como eu permiti a execução do game.exe, o Komodo agora classificou esse executável como algo confiável, por minha decisão, tá? Isso é muito importante. Então a partir de agora, toda vez que eu voltar a abrir esse jogo, ele não vai mais ser virtualizado, tá bom? Então vamos fazer o teste. Vamos fechar. O que aconteceu, Vitor? Simples. Eu não mostrei para vocês uma coisa. Eu não cliquei em relembrar a minha resposta. Então dessa vez eu vou fazer isso. Eu vou clicar aqui e vou permitir a execução. Beleza, agora eu fecho o jogo. Eita, o que está acontecendo, mano? Eu permiti a execução dele, mas ele continua sendo virtualizado. Provavelmente porque um jogo, ele não é apenas um executável. Ele tem um executável, que é o principal, mas esse executável roda uma porção de coisas junto. Então vamos agora dar uma olhada nas configurações do Komodo para a gente poder permitir a execução desse carinha aqui. Você fecha ele, vamos voltar aqui no Komodo, vamos vir aqui em proteção, contenção, eu vou reiniciar a contenção, tudo que está dentro do ambiente virtual eu vou apagar. E agora vamos dar uma olhada nas configurações para saber se aquele arquivo
de fato ficou permitido no meu PC. Você vem aqui nas configurações, em análises, aqui você vem em reputação, vou voltar aqui em lista de arquivos, eu vou adicionar um arquivo, fazer melhor, cara, eu vou adicionar a pasta, vou virar na pasta onde está instalado o meu jogo e vou adicionar toda a pasta. Dessa forma, eu estou garantindo que tudo que está relacionado ao Mega Man X-Dive Offline, agora sim vai estar permitido no meu dispositivo. Ele até me avisa que alguns arquivos selecionados já estão na lista. Beleza, ok. Agora eu escolho se esses arquivos são confiáveis, desconhecidos ou maliciosos. Como é um jogo que eu jogo, eles são confiáveis. Dou ok. Terminado esse processo, clique em aplicar. Agora vamos tentar abrir o jogo de novo para ver se ele vai ser virtualizado ou não. Repara que a primeira janelinha já não é mais virtualizada. Dou ok. O jogo até abrir tela cheia, tá? Tirou a tela cheia, ele não está mais virtualizado. Então agora tudo que eu fizer no jogo, inclusive aqui eu estou falando do progresso que eu tiver nesse jogo, vai ser salvo na minha máquina e enviado para os servidores da Steam, da Capcom, sei lá qual é o servidor, mas o progresso vai ser enviado e vai ser salvo. Antes, como era virtualizado, nada disso iria sair dentro do ambiente virtual. Isso é a tua proteção. Pô, maneiro, cara. Maneiro, interessante, mas será que eu posso confiar nesse produto, ainda mais por ele ser beta? Cara, então, se liga nisso aqui. No YouTube existe um canal de uma frequentadora dos fóruns da Komodo. O apelido dela aqui é Cruel Sister One. Ela costuma fazer vários testes com vários antivírus e ela costuma fazer muitos testes com os produtos da Komodo. Inclusive até desconfio que ela seja um funcionário da Komodo, mas sei lá, cara, dizem que não. Dizem que ela é apenas um hacker que faz essas paradas, tá? Mas enfim, ela fez um teste em um vídeo de 4 minutos e pouquinho, que é muito interessante e vale a pena. Vamos conferir isso. É a mesma versão que eu acabei de instalar, é o Beta 2. Ela não vai mudar nada nas configurações, ela instalou apenas o firewall. Aí vamos lá, ela aqui tá dando um contexto, né? A segunda versão beta do Komodo acabou de ser lançada e tal, blá blá blá. Uma review completa deveria ser feita quando o produto final for lançado, mas ela quer fazer uma brincadeira aqui para trazer uma resposta a alguns questionamentos que as pessoas têm feito lá no fórum do Komodo para esse Beta 2. Sacou? Aí ela fala, ó, eu instalei a versão do Komodo Firewall 12.3.1.8104, que é o Beta 2. Ela desmarcou o componente de antivírus, que é o que eu fiz aqui. Ela colocou a configuração para defesa proativa, que é o que eu fiz. O RIPS está desabilitado. Todo o resto ela manteve no padrão. Enfim, aí o que ela fez aqui de testes, cara? Nas últimas 24 horas, ela selecionou 14 malwares que não foram catalogados por nenhum antivírus do mundo, ou seja, são 14 vírus que acabaram de ser lançados. É o tal do vírus que você não vai ter defesa. Você vai depender de uma autocontenção ou do controle de heurística avançado. E ela vai pegar o Komodo e vai testar ele contra esses 14 caras. Sacou? Basicamente é isso. No final ela vai rodar o Kill Switch e depois de tudo ela vai rodar uma ferramenta da Kaspersky para verificar se tem alguma contaminação na máquina. E ela vai mostrar também como funciona a autocontenção na prática. Para incrementar a brincadeira, ela vai configurar o Komodo no modo silencioso, ou seja, ele não vai mostrar para ela nenhuma notificação de nada. Então, cara, é o breu absoluto. Você não sabe se o teu antivírus está conseguindo te proteger das ameaças e você não sabe o que está acontecendo. É geralmente o modo que as pessoas marcam no antivírus quando está jogando, que é para não ser incomodado, sacou? Mas será que você pode, de fato, confiar no seu antivírus quando estiver no modo silencioso ou no modo gamer? Enfim, vamos ver agora na prática com o Komodo Beta 2. Esse é o tal do Komodo Kill Switch. É um gerenciador de processos da própria Komodo que é muito mais robusto. Tem muito mais informação e tem muito mais controle sobre cada processo que está sendo executado na sua máquina. Você pode instalar através do próprio Komodo e é de graça, tá? E ela já começou a rodar os vírus, cara, os malwares. Tá vendo ali, ó? O tipo de restrição que o Komodo Kill Switch está indicando para ela de cada um desses processos? Fully Virtualized, ou seja, completamente virtualizado. Uma outra coisa pipoca na tela, tá rodando, ela não fecha, ela apenas minimiza e deixa rodar. Eu acho que esse é o tipo de teste mais interessante, sacou? É quando a pessoa pega vírus novos e é o teste de fogo, cara. Bota para rodar tudo e não encerra nada, deixa rodar tudo até o fim. Esse é o melhor teste que você pode esperar para um antivírus.
Ali tem arquivo Java, executáveis, arquivos.com, CMD, arquivo.bat, tem scripts, tudo quanto é coisa que pode ser perigosa. Tudo quanto é coisa que de fato pode ser perigoso e pode estar rodando sem nem você saber. Esses scripts principalmente, cara, tem scripts de JavaScript e outras linguagens que rodam dentro de um navegador quando você acessa algum site em específico. Sacou? Isso é complicado, cara. Aí vem aquela ideia de o antivírus ter um módulo específico para navegador de internet. Será que precisa mesmo? Não sei, esse teste eu acho que te mostra que você pode até não confiar nesse antivírus em si, mas você vai confiar na ideia de que você não precisa ter uma porrada de módulo para cada tipo de coisa, sacou? E aqui vai te mostrar o porquê. Ela agora está executando... Ela agora vai executar a parte de relatório do Comodo sobre intrusões de rede. Tudo foi bloqueado, tá vendo? Olha o tamanho da barrinha, cara. Show. Ah, tá. Esse aqui é o tema básico que a gente usava na versão anterior do Comodo, sacou? Esse tema está disponível na própria interface do Comodo. Se você quiser, você pode ativar esse tema também. Ela agora vai fazer o reset da contenção. Tudo que está rodando no módulo de contenção, ou seja, tudo que é virtualizado, ela vai agora clicar no botãozinho que tem no Comodo para apagar tudo dali. O Comodo simplesmente elimina aquele espaço virtual que foi criado. Olha aqui o switch. Tudo saiu. Tudo quanto é processo que estava sendo executado desapareceu. Ela agora vai pegar todos esses arquivos, são 14, e vai jogar para a lixeira. E vai rodar a ferramenta de remoção de vírus da Kaspersky. É uma ferramenta gratuita que é muito completinha para você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de teste, né? Ela vai rodar para saber se ficou alguma coisa no sistema. Será que ficou? Terminado o scan, resultados: coisas encontradas, 0, coisas neutralizadas, 0, coisas em quarentena, 0. Acho que isso responde uma série de dúvidas e é óbvio, vai ficar a seu critério confiar nesse produto ou não. Lembrando que ele é gratuito, ele está no Beta 2 e de repente a versão final não deve estar muito longe de ser lançada, tá bom? Você pode instalar a versão anterior que funciona tão bem, só que é aquilo, cara, tá na iminência de sair uma versão mais atual, né? Então, de repente, é melhor esperar um pouquinho. Já esperou até agora? Enfim, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui e compartilha. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.